A primeira coisa que aprendi no palácio do Rei Alfa foi que ninguém queria ver sujeira. A segunda foi que, para manter tudo brilhando, alguém precisava se sujar no lugar deles. Esse alguém, na maior parte do tempo, era eu. Meu turno começava antes de o sol pensar em nascer. Eu já estava de pé quando as cozinheiras bocejavam, quando os guardas trocavam de posto e os nobres ainda estavam desmaiados de vinho caro. Aquele era o horário perfeito para passar despercebida. Só mais uma sombra com balde, pano e um uniforme sem graça. Eu me chamava Lina, mas ali dentro quase ninguém se importava com isso. Menina, garota, você aí? Funcionavam perfeitamente. Enquanto esfregava o chão de mármore do corredor leste, pensava em duas coisas. Se eu calculasse direito, conseguiria esticar o pão de ontem até amanhã. Se alguém descobrisse onde eu dormia, eu estaria na rua de verdade, sem mais rodeios. Tecnicamente, eu já estava. As outras empregadas tinham quartinhos minúsculos no subsolo, camas estreitas, mas um teto e uma porta que fechava. Eu tinha uma promessa quebrada, um registro perdido e uma supervisora que fazia questão de fingir que eu não existia além das horas pagas. Quando entrei no serviço, há 1 ano, tinha direito a um desses quartos. Mas uma semana depois, a chefe das empregadas, Dona Mirella, apareceu com a expressão doce de quem iria arrancar um órgão sem anestesia. Erro de registro, garota, disse, balançando um papel que eu nunca cheguei a ver. O palácio não pode hospedar mais ninguém no alojamento. Você ainda pode trabalhar, claro, mas vai precisar se arranjar. Se arranjar significava encontrar um lugar barato demais para ser seguro ou um canto escondido demais para ser legal. Eu não tinha dinheiro para a primeira opção, nem estômago para a segunda. Então fiz o que sempre fiz. Improvisei. Atrás da ala de serviços, no lado menos glamouroso do palácio, havia uma saída secundária que dava para uma rua estreita. Mais um beco do que rua. Havia caixas de madeira empilhadas, barris velhos e um toldo quebrado que ninguém se importou em consertar. Em noites de chuva, a água escorria pelas frestas e fazia poças. Em noites de frio, o vento passava entre as paredes e cortava como navalha. Foi ali que encontrei meu quarto. Um espaço entre 2 caixas grandes, protegido de um lado pela parede de pedra do palácio, do outro por um muro baixo que dava para a rua. Eu me enfiava ali com uma manta fina, o casaco mais grosso que tinha e o resto de dignidade que ainda sobrava. Ninguém do palácio passava por ali. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite específica, a noite em que tudo mudou, eu estava mais cansada do que o normal. O baile de lua cheia tinha virado o palácio de ponta cabeça. Bandeiras, flores, mesas cheias de comida que nunca veria o refeitório dos empregados. Eu passei horas correndo, limpando taças, recolhendo migalhas, apagando vestígios de discussões que quase viraram briga de verdade. No centro de tudo isso, como sempre, estava ele, Daemon Thorne, Rei Alfa Tuel. O tinha visto poucas vezes de perto. Não porque ele não circulasse pelo palácio, mas porque eu tinha aprendido rápido demais a não ser vista quando ele estava por perto. Alfa sentiam medo, tensão, qualquer coisa, e eu tinha medo em excesso. Ainda assim, era impossível ignorá-lo. Alto, amplo de ombros, cabelos escuros, olhar que parecia enxerga tudo e todos ao mesmo tempo. Quando ele entrava no salão, até as paredes pareciam endireitar a postura. Naquela noite, ele estava ainda mais intenso. Chegou com o terno escuro impecável, cumprimentou aliados, analisou inimigos, sorriu pouco, falou baixo, tomou decisões que eu nunca ouviria. Para mim, sobrou pegar taças que ele deixava pela metade, cheias de vinho caro que absorvia numa passada de pano antes que alguém escorregasse. Quando o baile terminou, eu já mal sentia os pés. Ainda precisei limpar o salão, o corredor leste, o banheiro das damas, uma guerra à parte, e o terraço onde alguns bêbados resolveram fumar coisas que definitivamente não eram autorizadas. Quando finalmente saí pela porta dos fundos, o céu já clareava de leve. O ar estava frio, com aquele cheiro de madrugada entre chuva e neblina. Eu caminhei até meu canto entre as caixas, enrolada na manta surrada, e desabei. Não lembro de ter pensado em nada, nem na promessa de ficar atenta, nem no medo de ser vista. Apaguei. Quando acordei, foi por causa da sombra. Mesmo de olhos fechados, senti a mudança na luz. Algo se interpunha entre mim e o céu pálido que começava a ganhar cor. Por um segundo, pensei que fosse uma nuvem.
Depois, outra coisa. O ar mudou de temperatura, ficando mais quente, mais denso, como acontece quando alguém muito grande fica perto. Abri os olhos devagar. Ele estava ali. Por um instante, meu cérebro recusou a informação. Talvez fosse um sonho, um pesadelo, uma alucinação de quem dormiu mal. Mas não, ele estava ali, de verdade. Damon Thorne, Rei Alpha, de pé no beco estreito atrás da ala de serviços, olhando diretamente para mim. Não havia terno dessa vez. Ele vestia uma calça escura, botas, uma camisa simples de linho, aberta no pescoço, e um casaco pesado jogado sobre os ombros. Parecia ter saído de alguma discussão importante, sem tempo de trocar de roupa, ou sem vontade. O pior não era isso. O pior era o olhar, âmbar, intenso, fixo em mim, não no chão. Não nas caixas, em mim. Você está dormindo, no chão do beco do meu palácio, ele disse, a voz baixa, áspera do jeito que eu tinha ouvido à distância em reuniões. Quer me explicar por quê? Eu congelei. Meu primeiro impulso foi levantar de um salto, como se isso apagasse a cena. Meu corpo tinha outros planos. As pernas formigaram, o cobertor enrolou nos pés. Acabei meio sentada, meio caída, ridiculamente pequena diante dele. Eu estava só. A mente vasculhava por uma mentira razoável. Qualquer coisa menos moro aqui. Ele ergueu a mão. Não para me tocar, mas para cortar a desculpa pela raiz. Não minta, disse. E não era um pedido, era comando. Seu cheiro está aqui há semanas, talvez meses. Ninguém passa por este lugar, mas eu passo. E cada vez que passo, sinto o mesmo cheiro de... Ele inspirou, os olhos estreitando. Cansaço, sabão, pão barato e... medo. Meu rosto queimou. Sim, cheiro de medo. Maravilha. Eu só descanso um pouco, murmurei. O alojamento está cheio, então... A expressão dele mudou pelo segundo mínimo. O alojamento está cheio, repetiu, como se testasse as palavras na boca. Quem te disse isso? Eu deveria ter ficado calada, mas depois de meses engolindo humilhação, as palavras escaparam. Dona Mirella, respondi, antes que a censura interna conseguisse me calar. Disse que houve um erro de registro, que eu podia continuar trabalhando, mas que o palácio não tinha mais obrigação de me dar cama. Silêncio. Os olhos dele se tornaram outra coisa. Não raiva, ainda, mas algo que parecia com cálculo. Seu nome, ordenou. Lina, completo. Engoli em seco. Lina Vescari. Ele não reagiu ao sobrenome, mas havia uma chance mínima de que tivesse ouvido. Afinal, uma década antes, o nome Vescari significava alguma coisa naquele reino. Até minha família cair em desgraça tão rápido que ninguém teve tempo de guardar lembrança além do escândalo. Há quanto tempo trabalha aqui? 1 ano. E há quanto tempo dorme aqui fora? Hesitei. Mentir de novo seria inútil. Ele ainda cheirava medo. Quase isso, admiti. Desde a 2ª semana. Algo no maxilar dele se contraiu. Ele deu um passo mais perto. De repente, todo o beco pareceu pequeno demais para comportá-lo. O cheiro dele, pinho, chuva, algo mais selvagem que eu não sabia nomear, preencheu o ar. Meu lobo inexistente quis correr. Minha parte humana não tinha para onde. Levante-se, ordenou. Meu corpo obedeceu antes da mente decidir. Quando um alfa daquele nível mandava, alguma coisa dentro de qualquer criatura viva queria fazer exatamente o que ele dizia. Eu cambaleei, apoiando a mão numa das caixas para não cair. Foi só então que percebi. Eu devia estar horrível. Cabelo preso às pressas, uniforme gasto, botas tortas, cobertor rasgado ainda enrolado em mim, olheiras que pareciam sombras permanentes, um quadro perfeito da empregada descartável. Ele olhou de cima a baixo, sem pressa, mas não com o interesse que eu via em alguns nobres quando avaliavam criadas. Era outro tipo de olhar, clínico, atento, irritado por aquilo existir. Você trabalha todos os turnos? Perguntou. Quase todos, respondi. De manhã cedo, tarde, às vezes à noite nas festas. Quando descansa, soltei uma risada curta, rouca. Agora o senhor está vendo. Não sei de onde veio aquela ousadia. Talvez da exaustão. Talvez do fato de que, uma vez flagrada dormindo na rua, eu já estava meio demitida. Então tanto fazia. O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas também não era desaprovação. Venha comigo, disse virando-se. Assim,
Olhei para mim mesma. Assim, ele começou a andar, esperando que eu seguisse. Meus pés obedeceram, ainda trêmulos, enquanto a mente gritava que aquilo era uma péssima ideia. Rei Alfa não chamava empregadas para conversar. Quando muito, mandava recados por terceiros. E, ainda assim, ali estava eu, caminhando alguns passos atrás dele, de volta para dentro do palácio pelo mesmo corredor de serviço por onde eu sempre entrava. Só que dessa vez, com o próprio rei abrindo caminho. Os poucos funcionários acordados naquele horário congelavam quando nos viam. Primeiro, por ver o rei naquela ala. Depois, por ver quem o seguia. Não demoraria para os boatos começarem. Ele não me levou à sala do trono, graças à lua. Me levou a uma sala menor, logo atrás. Um escritório amplo, com prateleiras de livros, mapas nas paredes e uma mesa de madeira escura cheia de papéis. Eu conhecia a sala de vista. Já a tinha limpado algumas vezes, sempre em horários em que ela estava vazia. Agora, no entanto, havia vida ali, e presença. Ele entrou, fez um gesto para que eu também entrasse e fechou a porta. O clique do trinco pareceu ecoar. Pode largar o cobertor, falou sem olhar. Não vou confiscar, só não precisa ficar agarrada a isso aqui dentro. Obedeci, dobrando o tecido de qualquer jeito nos braços. De repente, sem a proteção da manta, me senti ainda menor. Ele foi até a mesa, pegou uma pasta de couro e a abriu, vasculhando papéis. Mirella, Mirella, murmurou. Ah, aqui. O silêncio se alongou. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza que ele ouvia. Finalmente, ele ergueu os olhos. Erro de registro, ela disse. Falou, repetindo as palavras da supervisora com um tom neutro, que não enganava. O curioso é que o erro de registro coincide exatamente com uma ordem minha de aumentar o número de quartos disponíveis para empregados após a última reforma. Pisquei. O senhor aumentou? Aumentei. Ele jogou um papel sobre a mesa, num gesto irritado. E também determinei que nenhum funcionário em regime integral poderia trabalhar sem ter um lugar adequado para dormir. Uma ironia amarga subiu pela garganta. Então, ou alguém não leu a ordem, ou leu e não se importou. Ou achou que eu não iria descobrir. Ele completou. Aquela era a parte que me assustava. Não apenas a injustiça, mas o fato de que, para ele, aquilo era mais do que descuido. Era desafio. Por que não reclamou? Perguntou de repente. Por que não foi ao setor de registros, ou ao intendente, ou a qualquer pessoa acima dela? Eu ri, não de alegria. Sabe quantas vezes uma empregada como eu consegue ser ouvida em um palácio como este? Perguntei, com calma. Uma, se tiver sorte. E se alguém achar que estou criando problema? Essa uma vez vira também a última. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Então você decidiu aceitar. Eu decidi comer. Corrigi. Entre ter trabalho sem cama e não ter nem trabalho, eu escolhi a primeira opção. Ele me encarou com uma intensidade que dava vontade de olhar para o chão, mas eu me forcei a manter o olhar. Se ia afundar, afundaria de cabeça erguida. Lina Vescari, repetiu devagar. Seu sobrenome não é comum. Meu estômago apertou. Era inevitável que chegasse ali. Não, senhor, respondi. Mas também não vale muito hoje em dia. Filha de quem? Engoli em seco. De Marco e Helena Vescari. Uma fagulha de reconhecimento acendeu nos olhos dele. Claro que acendeu. Marco Vescari, conselheiro de confiança do pai de Daemon, até ser acusado de desviar recursos da coroa e desaparecer pouco antes da prisão. Caído em desgraça, nome riscado dos registros oficiais, família espalhada como podia. Marco Vescari era acusado de traição, ele disse direto. Sim, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Acusado, nunca foi julgado. Fugiu, sumiu, corrigi. Até hoje ninguém provou nada. Mas isso não impediu o reino de cuspir no nosso nome. As palavras saíam antes que eu pudesse pesá-las. Talvez fosse suicídio verbal falar assim com o rei. Mas o que mais ele podia tirar de mim? Meu quarto no beco? Ele se recostou na cadeira, estudando-me como se eu fosse um enigma. Então é por isso, murmurou. É por isso que não reclamou. Não é só medo de perder o emprego. É certeza de que ninguém acreditaria na filha de um homem chamado de traidor. Não havia resposta que não soasse patética. Então fiquei calada. Ele ficou em silêncio também. Mas era um silêncio diferente. Não de indiferença, e sim de alguém que alinhava peças num tabuleiro que eu não enxergava.
Finalmente falou. Vou fazer 2 coisas a respeito disso. Meu peito apertou. Era isso. Demissão e talvez mais algo. Primeiro, continuou, Mirella será afastada. Não é a primeira reclamação indireta que recebo sobre ela. É só a primeira com prova suficiente para justificar. Quando um funcionário meu dorme na rua por causa de uma ordem minha distorcida, é meu problema. Eu pisquei. Não esperava isso. Segundo, ele levantou-se, vindo até mim. Você não volta para aquele beco. Mas eu... Comecei. Não, cortou simples. A partir de hoje você dorme dentro do palácio, em um quarto de verdade, com cama, porta, travesseiro. O mínimo que deveria ter desde o começo. Eu abri a boca, fechei, abri de novo. E se alguém não gostar? Perguntei num fio de voz. Um brilho perigoso cruzou os olhos dele. Então terá um problema comigo. Havia uma certeza ali que me fez arrepiar. Não era um favor, era decreto. Por quê? Escapei. Por que se importar tanto comigo? Quis dizer, com a empregada que limpava o chão. Ele pareceu lutar por um segundo com a resposta. Porque eu dei uma ordem, falou por fim. E ela foi ignorada às custas da sua dignidade. Isso me diz 2 coisas. Que tenho gente desobedecendo debaixo do meu nariz. E que você aprendeu a sobreviver em silêncio num lugar que deveria protegê-la. As 2 me irritam. Havia algo mais. Algo que eu não sabia nomear. Talvez ele também não. Além disso, acrescentou, o olhar prendendo-se ao meu rosto por um segundo a mais. Meu lobo não gostou de ver uma das minhas pessoas dormindo na rua. Sua história já vai continuar. Uma pausa rápida. Se quer mais histórias de alfas intensos, reviravoltas chocantes e finais que aquecem o coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum próximo capítulo. Meu coração tropeçou. Uma das suas pessoas. Eu não era dele, não naquele sentido. Mas ouvir aquilo, vindo de quem vinha, mexeu com alguma coisa que eu pensava ter enterrado junto com o sobrenome Vescari. Vou falar com o intendente, concluiu. Antes do fim do dia, terá um quarto. Por enquanto, vá até as termas do pessoal. Tome um banho quente, coma algo decente. Está liberada do turno desta manhã. Mas o corredor leste vai sobreviver um dia sem você, respondeu seco. E se não sobreviver, então meus guerreiros aprenderão a pisar com mais cuidado. Ele abriu a porta, dando a entender que a conversa tinha acabado. Eu comecei a sair ainda atordoada. Antes que cruzasse o limiar, ouvi a voz dele novamente, mais baixa. Lina, virei. Sim, senhor? Ele me observou, como se ainda tentasse encaixar peças. Se alguém perguntar, diga que foi ordem minha. Não peça desculpas por existir. Eu não sabia que estava prendendo a respiração até soltá-la. Sim, majestade, respondi. Saí da sala com as pernas bambas, o cobertor apertado contra o peito, a mente girando. Eu tinha acordado na rua, certa de que aquele dia seria igual a todos os outros. Trabalho duro, pouco sono, nenhuma expectativa. Agora, caminhava pelos corredores de mármore com uma ordem do rei ecoando nos ouvidos e uma verdade ainda maior pesando no peito. O Alfa tinha me visto, e a forma como ele olhou, a forma como meu corpo reagiu, algo me dizia que aquilo era só o começo. A primeira coisa que aprendi no palácio do rei Alfa foi que ninguém queria ver sujeira. A segunda foi que, para manter tudo brilhando, alguém precisava se sujar no lugar deles. Esse alguém, na maior parte do tempo, era eu. Meu turno começava antes de o sol pensar em nascer. Eu já estava de pé quando as cozinheiras bocejavam, quando os guardas trocavam de posto e os nobres ainda estavam desmaiados de vinho caro. Aquele era o horário perfeito para passar despercebida. Só mais uma sombra com balde, pano e um uniforme sem graça. Eu me chamava Lina, mas ali dentro quase ninguém se importava com isso. Menina, garota, você aí, funcionavam perfeitamente. Enquanto esfregava o chão de mármore do corredor leste, pensava em 2 coisas. Se eu calculasse direito, conseguiria esticar o pão de ontem até amanhã. Se alguém descobrisse onde eu dormia, eu estaria na rua de verdade, sem mais rodeios. Tecnicamente, eu já estava. As outras empregadas tinham quartinhos minúsculos no subsolo, camas estreitas, mais um teto e uma porta que fechava. Eu tinha uma promessa quebrada, um registro perdido e uma supervisora que fazia questão de fingir que eu não existia além das horas pagas. Quando entrei no serviço, há 1 ano, tinha direito a um desses quartos. Mas 1 semana depois, a chefe das empregadas, Dona Mirella,
Apareceu com a expressão doce de quem iria arrancar um órgão sem anestesia. Erro de registro, garota. Disse, balançando um papel que eu nunca cheguei a ver. O palácio não pode hospedar mais ninguém no alojamento. Você ainda pode trabalhar, claro, mas vai precisar se arranjar. Se arranjar significava encontrar um lugar barato demais para ser seguro, ou um canto escondido demais para ser legal. Eu não tinha dinheiro para a primeira opção, nem estômago para a segunda. Então fiz o que sempre fiz. Improvisei. Atrás da ala de serviços, no lado menos glamouroso do palácio, havia uma saída secundária que dava para uma rua estreita. Mais um beco do que rua. Havia caixas de madeira empilhadas, barris velhos e um toldo quebrado que ninguém se importou em consertar. Em noites de chuva, a água escorria pelas frestas e fazia poças. Em noites de frio, o vento passava entre as paredes e cortava como navalha. Foi ali que encontrei meu quarto, um espaço entre duas caixas grandes, protegido de um lado pela parede de pedra do palácio, do outro por um muro baixo que dava para a rua. Eu me enfiava ali com uma manta fina, o casaco mais grosso que tinha e o resto de dignidade que ainda sobrava. Ninguém do palácio passava por ali. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite específica, a noite em que tudo mudou, eu estava mais cansada do que o normal. O baile de lua cheia tinha virado o palácio de ponta cabeça. Bandeiras, flores, mesas cheias de comida que nunca veria o refeitório dos empregados. Eu passei horas correndo, limpando taças, recolhendo migalhas, apagando vestígios de discussões que quase viraram briga de verdade. No centro de tudo isso, como sempre, estava ele, Daemon Thorne, Rei Alpha. Eu o tinha visto poucas vezes de perto. Não porque ele não circulasse pelo palácio, mas porque eu tinha aprendido rápido demais a não ser vista quando ele estava por perto. Alpha sentia um medo, tensão, qualquer coisa, e eu tinha medo em excesso. Ainda assim, era impossível ignorá-lo. Alto, amplo de ombros, cabelos escuros, olhar que parecia enxerga tudo e todos ao mesmo tempo. Quando ele entrava no salão, até as paredes pareciam endireitar a postura. Naquela noite, ele estava ainda mais intenso. Chegou com o terno escuro impecável, cumprimentou aliados, analisou inimigos, sorriu pouco, falou baixo, tomou decisões que eu nunca ouviria. Para mim, sobrou pegar taças que ele deixava pela metade, cheias de vinho caro que absorvia numa passada de pano antes que alguém escorregasse. Quando o baile terminou, eu já mal sentia os pés. Ainda precisei limpar o salão, o corredor leste, o banheiro das damas, uma guerra à parte, e o terraço, onde alguns bêbados resolveram fumar coisas que definitivamente não eram autorizadas. Quando finalmente saí pela porta dos fundos, o céu já clareava de leve, o ar estava frio, com aquele cheiro de madrugada entre chuva e neblina. Eu caminhei até meu canto entre as caixas, enrolada na manta surrada, e desabei. Não lembro de ter pensado em nada. Nem na promessa de ficar atenta, nem no medo de ser vista. Apaguei. Quando acordei, foi por causa da sombra. Mesmo de olhos fechados, senti a mudança na luz. Algo se interpunha entre mim e o céu pálido que começava a ganhar cor. Por um segundo, pensei que fosse uma nuvem. Depois, outra coisa. O ar mudou de temperatura, ficando mais quente, mais denso, como acontece quando alguém muito grande fica perto. Abri os olhos devagar. Ele estava ali. Por um instante, meu cérebro recusou a informação. Talvez fosse um sonho, um pesadelo, uma alucinação de quem dormiu mal. Mas não, ele estava ali, de verdade. Daemon Thorne, Rei Alpha, de pé no beco estreito atrás da ala de serviços, olhando diretamente para mim. Não havia terno dessa vez. Ele vestia uma calça escura, botas, uma camisa simples de linho, aberta no pescoço, e um casaco pesado jogado sobre os ombros. Parecia ter saído de alguma discussão importante, sem tempo de trocar de roupa, ou sem vontade. O pior não era isso. O pior era o olhar. Âmbar, intenso, fixo em mim, não no chão, não nas caixas, em mim. Você está dormindo, no chão do beco do meu palácio, ele disse, a voz baixa, áspera do jeito que eu tinha ouvido à distância em reuniões. Quer me explicar por quê? Eu congelei. Meu primeiro impulso foi levantar de um salto, como se isso apagasse a cena. Meu corpo tinha outros planos. As pernas formigaram, o cobertor enrolou nos pés, acabei meio sentada, meio caída, ridiculamente pequena diante dele. Eu estava só. A mente vasculhava por uma mentira razoável. Qualquer coisa menos moro aqui. Ele ergueu a mão.
Não para me tocar, mas para cortar a desculpa pela raiz. Não minta, disse. E não era um pedido, era comando. Seu cheiro está aqui há semanas, talvez meses. Ninguém passa por este lugar, mas eu passo. E cada vez que passo, sinto o mesmo cheiro de... Ele inspirou, os olhos estreitando. Cansaço, sabão, pão barato e... medo. Meu rosto queimou. Sim, cheiro de medo. Maravilha. Eu só descanso um pouco, murmurei. O alojamento está cheio, então... A expressão dele mudou pelo segundo mínimo. O alojamento está cheio, repetiu, como se testasse as palavras na boca. Quem te disse isso? Eu deveria ter ficado calada, mas depois de meses engolindo humilhação, as palavras escaparam. Dona Mirella, respondi, antes que a censura interna conseguisse me calar. Disse que houve um erro de registro, que eu podia continuar trabalhando, mas que o palácio não tinha mais obrigação de me dar cama. Silêncio. Os olhos dele se tornaram outra coisa. Não raiva, ainda, mas algo que parecia com... cálculo. Seu nome, ordenou. Lina, completo. Engoli em seco. Lina Vescari. Ele não reagiu ao sobrenome, mas havia uma chance mínima de que tivesse ouvido. Afinal, uma década antes, o nome Vescari significava alguma coisa naquele reino. Até minha família cair em desgraça tão rápido que ninguém teve tempo de guardar lembrança além do escândalo. Há quanto tempo trabalha aqui? 1 ano. E há quanto tempo dorme aqui fora? Hesitei. Mentir de novo seria inútil. Ele ainda cheirava medo. Quase isso, admiti. Desde a 2ª semana. Algo no maxilar dele se contraiu. Ele deu um passo mais perto. De repente, todo o beco pareceu pequeno demais para comportá-lo. O cheiro dele, pinho, chuva, algo mais selvagem que eu não sabia nomear, preencheu o ar. Meu lobo inexistente quis correr. Minha parte humana não tinha para onde. Levante-se, ordenou. Meu corpo obedeceu antes da mente decidir. Quando um alfa daquele nível mandava, alguma coisa dentro de qualquer criatura viva queria fazer exatamente o que ele dizia. Eu cambaleei, apoiando a mão numa das caixas para não cair. Foi só então que percebi. Eu devia estar horrível. Cabelo preso às pressas, uniforme gasto, botas tortas, cobertor rasgado ainda enrolado em mim, olheiras que pareciam sombras permanentes, um quadro perfeito da empregada descartável. Ele olhou de cima a baixo, sem pressa, mas não com o interesse que eu via em alguns nobres quando avaliavam criadas. Era outro tipo de olhar, clínico, atento, irritado por aquilo existir. Você trabalha todos os turnos? Perguntou. Quase todos, respondi. De manhã cedo, tarde, às vezes à noite nas festas. Quando descansa, soltei uma risada curta, rouca. Agora o senhor está vendo. Não sei de onde veio aquela ousadia. Talvez da exaustão. Talvez do fato de que, uma vez flagrada dormindo na rua, eu já estava meio demitida. Então tanto fazia. O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas também não era desaprovação. Venha comigo, disse virando-se. Eu, assim, olhei para mim mesma. Assim, ele começou a andar, esperando que eu seguisse. Meus pés obedeceram, ainda trêmulos, enquanto a mente gritava que aquilo era uma péssima ideia. Rei Alfa não chamava empregadas para conversar. Quando muito, mandava recados por terceiros. E, ainda assim, ali estava eu, caminhando alguns passos atrás dele, de volta para dentro do palácio pelo mesmo corredor de serviço por onde eu sempre entrava, só que dessa vez, com o próprio rei abrindo caminho. Os poucos funcionários acordados naquele horário congelavam quando nos viam. Primeiro, por ver o rei naquela ala. Depois, por ver quem o seguia. Não demoraria para os boatos começarem. Ele não me levou à sala do trono, graças à lua. Me levou a uma sala menor, logo atrás. Um escritório amplo, com prateleiras de livros, mapas nas paredes e uma mesa de madeira escura cheia de papéis. Eu conhecia a sala de vista. Já a tinha limpado algumas vezes, sempre em horários em que ela estava vazia. Agora, no entanto, havia vida ali, e presença. Ele entrou, fez um gesto para que eu também entrasse e fechou a porta. O clique do trinco pareceu ecoar. Pode largar o cobertor, falou sem olhar. Não vou confiscar. Só não precisa ficar agarrada a isso aqui dentro. Obedeci, dobrando o tecido de qualquer jeito nos braços. De repente, sem a proteção da manta, me senti ainda menor. Ele foi até a mesa, pegou uma pasta de couro e a abriu, vasculhando papéis.
Mirella, Mirella, murmurou. Ah, aqui. O silêncio se alongou. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza que ele ouvia. Finalmente, ele ergueu os olhos. Erro de registro, ela disse. Falou, repetindo as palavras da supervisora com um tom neutro, que não enganava. O curioso é que o erro de registro coincide exatamente com uma ordem minha de aumentar o número de quartos disponíveis para empregados após a última reforma. Pisquei. O senhor aumentou? Aumentei. Ele jogou um papel sobre a mesa, num gesto irritado. E também determinei que nenhum funcionário em regime integral poderia trabalhar sem ter um lugar adequado para dormir. Uma ironia amarga subiu pela garganta. Então, ou alguém não leu a ordem, ou leu e não se importou. Ou achou que eu não iria descobrir. Ele completou. Aquela era a parte que me assustava. Não apenas a injustiça, mas o fato de que, para ele, aquilo era mais do que descuido. Era desafio. Por que não reclamou? Perguntou de repente. Por que não foi ao setor de registros, ou ao intendente, ou a qualquer pessoa acima dela? Eu ri, não de alegria. Sabe quantas vezes uma empregada como eu consegue ser ouvida em um palácio como este? Perguntei, com calma. Uma, se tiver sorte. E se alguém achar que estou criando problema? Essa uma vez vira também a última. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Então você decidiu aceitar. Eu decidi comer. Corrigi. Entre ter trabalho sem cama e não ter nem trabalho, eu escolhi a primeira opção. Ele me encarou com uma intensidade que dava vontade de olhar para o chão, mas eu me forcei a manter o olhar. Se ia afundar, afundaria de cabeça erguida. Lina Vescari, repetiu devagar. Seu sobrenome não é comum. Meu estômago apertou. Era inevitável que chegasse ali. Não, senhor, respondi. Mas também não vale muito hoje em dia. Filha de quem? Engoli em seco. De Marco e Helena Vescari. Uma fagulha de reconhecimento acendeu nos olhos dele. Claro que acendeu. Marco Vescari, conselheiro de confiança do pai de Damon, até ser acusado de desviar recursos da coroa e desaparecer pouco antes da prisão. Caído em desgraça, nome riscado dos registros oficiais, família espalhada como podia. Marco Vescari era acusado de traição, ele disse direto. Sim, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Acusado, nunca foi julgado. Fugiu, sumiu, corrigi. Até hoje ninguém provou nada. Mas isso não impediu o reino de cuspir no nosso nome. As palavras saíam antes que eu pudesse pesá-las. Talvez fosse suicídio verbal falar assim com o rei. Mas o que mais ele podia tirar de mim? Meu quarto no beco? Ele se recostou na cadeira, estudando-me como se eu fosse um enigma. Então é por isso, murmurou. É por isso que não reclamou. Não é só medo de perder o emprego. É certeza de que ninguém acreditaria na filha de um homem chamado de traidor. Não havia resposta que não soasse patética. Então fiquei calada. Ele ficou em silêncio também. Mas era um silêncio diferente. Não de indiferença, e sim de alguém que alinhava peças num tabuleiro que eu não enxergava. Finalmente falou. Vou fazer 2 coisas a respeito disso. Meu peito apertou. Era isso. Demissão e talvez mais algo. Primeiro, continuou, Mirella será afastada. Não é a primeira reclamação indireta que recebo sobre ela. É só a primeira com prova suficiente para justificar. Quando um funcionário meu dorme na rua por causa de uma ordem minha distorcida, é meu problema. Eu pisquei. Não esperava isso. Segundo, ele levantou-se, vindo até mim. Você não volta para aquele beco. Mas eu... Comecei. Não, cortou simples. A partir de hoje você dorme dentro do palácio, em um quarto de verdade, com cama, porta, travesseiro. O mínimo que deveria ter desde o começo. Eu abri a boca, fechei, abri de novo. E se alguém não gostar? Perguntei num fio de voz. Um brilho perigoso cruzou os olhos dele. Então terá um problema comigo. Havia uma certeza ali que me fez arrepiar. Não era um favor, era decreto. Por quê? Escapei. Por que se importar tanto com... Comigo, quis dizer, com a empregada que limpava o chão. Ele pareceu lutar por um segundo com a resposta. Porque eu dei uma ordem, falou por fim. E ela foi ignorada às custas da sua dignidade. Isso me diz 2 coisas. Que tenho gente desobedecendo debaixo do meu nariz. E que você aprendeu a sobreviver em silêncio num lugar que deveria protegê-la. As 2 me irritam. Havia algo mais. Algo que eu não sabia nomear. Talvez ele também não. Além disso,
acrescentou, o olhar prendendo-se ao meu rosto por um segundo a mais. Meu lobo não gostou de ver uma das minhas pessoas dormindo na rua. Meu coração tropeçou. Uma das suas pessoas. Eu não era dele, não naquele sentido. Mas ouvir aquilo vindo de quem vinha, mexeu com alguma coisa que eu pensava ter enterrado junto com o sobrenome Vescari. Vou falar com o intendente, concluiu. Antes do fim do dia terá um quarto. Por enquanto, vá até as termas do pessoal. Tome um banho quente, coma algo decente. Está liberada do turno desta manhã. Mas o corredor leste vai sobreviver um dia sem você, respondeu seco. E se não sobreviver, então meus guerreiros aprenderão a pisar com mais cuidado. Ele abriu a porta, dando a entender que a conversa tinha acabado. Eu comecei a sair, ainda atordoada. Antes que cruzasse o limiar, ouvi a voz dele novamente, mais baixa. Lina, virei. Sim, senhor. Ele me observou, como se ainda tentasse encaixar peças. Se alguém perguntar, diga que foi ordem minha. Não peça desculpas por existir. Eu não sabia que estava prendendo a respiração até soltá-la. Sim, majestade, respondi. Saí da sala com as pernas bambas, o cobertor apertado contra o peito, a mente girando. Eu tinha acordado na rua, certa de que aquele dia seria igual a todos os outros. Trabalho duro, pouco sono, nenhuma expectativa. Agora, caminhava pelos corredores de mármore com uma ordem do rei ecoando nos ouvidos e uma verdade ainda maior pesando no peito. O Alfa tinha me visto, e a forma como ele olhou, a forma como meu corpo reagiu, algo me dizia que aquilo era só o começo. Eu tinha 8 anos. Comecei, sentindo a garganta apertar só de dizer em voz alta, o suficiente para entender que algo estava muito errado, mas não o bastante para que ninguém me explicasse. Damon não falou nada, só esperou. Meu pai vivia aqui, no palácio, naquela época. Continuei. Não neste andar, claro. Ele dizia que era aconselhador, que ajudava seu pai com números, tratados, impostos. Eu não entendia tudo. Só via que ele voltava tarde e cansado, mas sempre com um jeito leve, como se sentisse que estava fazendo a coisa certa. Fechei os olhos por um instante, forçando as lembranças a saírem do fundo. Na semana antes de tudo explodir, ele ficou diferente. Passei os dedos pelo tecido do uniforme, procurando algo para ancorar. Mais preocupado, mais calado. Minha mãe perguntava o que era. Ele dizia que só política, que logo ia se resolver. Aí, numa noite, chegaram guardas. Muitos. A imagem era nítida. Botas pesadas no chão de madeira, o brilho do metal sob a luz fraca da nossa sala. Entraram sem bater. Continuei. Falaram de mandado de busca, de provas de desvio. Viraram nossa casa do avesso. Livros, caixas, cartas. Minha mãe gritava. Eu chorava num canto. Engoli em seco. Não encontraram nada, mas disseram que isso não significava inocência, que tinham registros, testemunhas. Disseram que ele seria chamado para se explicar no dia seguinte. E foi? Damon perguntou, a voz controlada. Foi, confirmei. Eu lembro dele me abraçando antes de sair. Disse que era um mal-entendido, que ia voltar antes do jantar, que, quando voltasse, a gente ia rir da situação. Abri os olhos, fitando o rei à minha frente. Ele nunca voltou. Silêncio pesado encheu o cômodo. Minha mãe passou dias indo às portas erradas. Continuei a voz rouca. Primeiro, à guarda. Depois, ao setor de justiça. Depois, a qualquer um que ainda aceitasse falar com ela. Alguns diziam que ele estava foragido. Outros insinuavam que tinha sido contido. Ninguém mostrava corpo. Ninguém mostrava cela. Só repetiam a palavra traidor, com a facilidade de quem estava lendo uma receita. As mãos se fecharam no colo. Quando o decreto foi lido na praça, falei. Seu pai chamou o meu de ladrão, de traidor, de vergonha. Eu estava no meio da multidão. Lembro das pessoas virando o rosto quando ouviram Vescari. Lembro das crianças que pararam de brincar comigo por medo dos pais. Olhei para Damon. E lembro de vocês dois de pé na sacada. Seu pai com a voz firme. Você... Ele ergueu o queixo, atento. Eu o vi? Perguntou. Vi, respondi. Não sei se lembraria hoje se não fosse pelo contraste. Você parecia... confuso, assustado, como se estivesse vendo aquilo tudo pela primeira vez também. A expressão dele se fechou um pouco, como se eu tivesse tocado num lugar que ele mantinha coberto há anos. Eu era jovem, murmurou, e ninguém discute com um rei alfa em público, muito menos com o próprio pai. Eu sei, respondi, com um encolher de ombros. Só estou dizendo. Naquela noite,
Olhando de baixo, eu percebi que nem todo mundo naquela sacada acreditava no decreto do mesmo jeito. Ele sustentou meu olhar por um longo momento, depois se afastou da mesa e foi até a janela, como se precisasse de espaço para respirar. E depois? Perguntou, encarando o pátio lá fora. Depois? Soltei um riso sem humor. Depois minha mãe adoeceu. Dizia que era só cansaço, mas eu via que era outra coisa. Ninguém dava trabalho para a mulher do traidor. As economias acabaram. Vendemos móveis, livros, tudo. Quando ela morreu, 3 anos depois, ninguém veio ao enterro. Fiz uma pausa, engolindo o sabor de ferro da memória. Eu tinha 11 anos e um sobrenome que pesava como uma sentença. Então fiz a única coisa que podia. Fugi de onde me conheciam. Vim para a capital, menti a idade, mudei o cabelo, tentei me reinventar como Lina, a menina que esfrega chão. Funcionou por algum tempo. Até alguém reconhecer o sobrenome no registro do palácio. O olhar de Damon voltou para mim. E esse alguém foi Mirella. Sim, confirmei. Quando vi o Vescari no papel, o rosto dela mudou. No dia seguinte eu não tinha mais cama. A mandíbula dele endureceu. Ela mencionou o caso? Insinuou. Respondi. Disse que não queria problemas no alojamento. Que gente que atraía olhar demais devia ficar do lado de fora. Eu entendi o recado. Damon ficou calado por um tempo, pensando. O que sabe sobre a acusação em si? Perguntou, enfim. Sobre o suposto desvio? Só boatos. Respondi. Que seu pai descobriu uma rota de ouro desviada, que havia contas secretas, que meu pai teria feito acordos com outros alfas. Mas, quando eu perguntava detalhes, ninguém sabia explicar. Era sempre ouvi dizer. Ele assentiu lentamente, como se isso confirmasse algo que vinha cogitando. Os registros oficiais são parecidos, comentou. Muito ouvi dizer, poucos números concretos. Transferências suspeitas, mas nada que prove uma mão específica na bolsa de moedas. Se afastou da janela, aproximando-se da mesa e de mim de novo. E mesmo assim, meu pai decidiu que era suficiente, completou com amargor. Por um segundo, vi não o rei Alfa, mas o filho que anos atrás tinha assistido a um decreto que não compreendia. Não estou dizendo que seu pai estava certo ou errado. Falei, devagar. Só sei que a vida da minha família virou cinzas na base de uma acusação que nunca chegou a julgamento. Ele segurou o encosto da cadeira à frente com força. Às vezes, líderes se apressam para mostrar que têm controle, murmurou, especialmente quando estão cercados de ameaças. É mais fácil apontar um culpado interno do que admitir que o sistema inteiro pode estar comprometido. Havia algo na forma como ele dizia líderes, que indicava que pensava tanto no pai quanto em si mesmo. Você acreditava na culpa dele? Ousei perguntar. Ele respirou fundo. Eu acreditava no meu pai, respondeu. E quando ele morreu, as únicas versões que sobrou ouvir eram as que o absolviam de qualquer erro. Questionar a culpa de Vescari seria questionar o julgamento do rei morto. Nos encaramos. Não havia resposta fácil para isso. Finalmente ele se endireitou. Obrigado por me contar, disse. Sei que não é fácil. E o que vai fazer com isso? Perguntei sem rodeios. Um brilho frio cruzou seu olhar. Encontrar o que ninguém se deu ao trabalho de procurar, respondeu. E se descobrir que seu pai foi bode expiatório, ajustar as contas. Meu coração disparou. Ajustar? Como? Ainda não sei, admitiu. Mas não pretendo fingir que nada mudou. Nos dias seguintes, o palácio seguiu sua rotina normal na superfície. Abaixo dela, coisas se mexiam. Damon mandou buscar caixas de registros antigos que acumulavam poeira em salas esquecidas. Pergaminhos foram desenrolados, livros antigos consultados, contas refeitas. Cassian e o chefe de registros passavam horas no escritório, mergulhados em números. Eu, por minha vez, continuei limpando corredores, trocando lençóis, carregando baldes, ouvindo conversas que todos supunham que não chegassem a lugar nenhum. Descobri, por exemplo, que Mirella tinha sido transferida para um posto muito menos confortável em uma fortaleza distante, até segunda ordem. Descobri que alguns empregados estavam satisfeitos com isso. Outros, assustados com o recado que aquilo enviava. Se o rei está disposto a mexer com supervisão por causa de você, murmurou uma das lavadeiras, certa vez. Imagina o que ele não faz com quem mexe com ele diretamente. O tom era meio inveja, meio temor. Sarah, por outro lado, olhava para mim como se eu tivesse virado protagonista de uma história que ela acompanhava há anos.
Você entende que está no meio de alguma coisa grande, né? Cochichou, enquanto cortávamos pão na cozinha. Eu entendo que estou tentando não ser atropelada, respondi. E ele? Insistiu. Continua te chamando? Corei antes de conseguir impedir. Para falar de documentos, de política, de memórias. Nada. Picante? Ela completou, divertida. Sara, ela riu. Só perguntando. Aqueles olhos dele têm potencial. Ignorei o comentário. Mas era difícil ignorar o fato de que, sim, ele continuava me chamando. Nem sempre para falar do passado. Às vezes, para perguntar detalhes do cotidiano do palácio que ninguém lhe contava. Quanta comida sobrava dos banquetes. Como eram realmente tratadas as pessoas nos corredores onde ele raramente aparecia. Quais medos corriam entre os empregados. Percebi uma coisa. Damon tinha muitos relatórios, mas poucos relatos. E por algum motivo que eu ainda não compreendia, passou a confiar em mim para fornecê-los. A verdade que o deixaria chocado começou a aparecer numa noite chuvosa, quando o trovão fez o palácio inteiro tremer. Eu estava terminando de limpar a biblioteca menor quando Cassian entrou, carregando um maço de papéis. Parecia mais pálido que o normal. Lina, chamou num tom que raramente usava comigo. O rei pediu que você vá ao escritório. Agora. Limpei as mãos no avental, o coração disparando. Sua história já vai continuar. Uma pausa rápida. Se quer mais histórias de alfas intensos, reviravoltas chocantes e finais que aquecem o coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum próximo capítulo. Aconteceu alguma coisa? Encontramos algo, respondeu evasivo. Ele vai querer que você veja também. Veja também. Isso não soava como boa notícia. No escritório, Damon estava em pé perto da mesa, mãos apoiadas na madeira, o corpo inteiro numa tensão controlada. Em frente a ele, espalhados, havia mapas, listas de envio de mercadorias, cópias de contratos antigos. Cassian fechou a porta atrás de nós e se manteve a uma distância respeitosa. Majestade? Chamei. Ele ergueu os olhos. Havia raiva ali, não direcionada a mim. Meu corpo soube instintivamente, mas presente o suficiente para fazer o ar vibrar. Lembra quando disse que seu pai trabalhava com rotas de comércio? Perguntou, a voz baixa. Assenti. Ele sempre falava de caravanas, portos, taxas, coisas que eu fingia entender. Ele pegou um dos papéis e o virou na minha direção. Estes são registros de uma das rotas de ouro da época, explicou. A oficial, a que todo mundo via. Seus dedos bateram em outra folha. E estes são registros que encontramos numa sala de arquivo secundária. Aparentemente, eram cópias de uso interno, esquecidas quando alguém reorganizou o setor. A palavra reorganizou veio carregada de ironia. O que tem de diferente? Perguntei. Números, respondeu. E assinaturas. Aproximando-se, colocou as duas folhas lado a lado. Mesmo sem ser especialista, viu o contraste. As quantidades de ouro que saíam de uma cidade para outra eram maiores em uma do que na outra. As taxas cobradas não batiam. Em uma, havia mais selos e nomes. Na outra, alguns tinham sido apagados ou substituídos. Nas rotas oficiais, parece que uma parte do ouro sumia no caminho, explicou. Nas internas, esse sumiço é registrado como envio para outro destino, sob autorização especial. Meus olhos correram pela página. Autorização de quem? Ele apontou uma linha, o queixo duro. Do rei, ou melhor, da assinatura que deveria ser dele. O sangue gelou. Deveria? Eu reconheço a caligrafia do meu pai, disse Damon, olhando diretamente para mim. Estudei documentos dele por anos. Esta é uma imitação muito boa, mas não é dele. Silêncio. E quem verificava esses documentos? Perguntei, já sabendo em parte a resposta. Ele inspirou fundo. Seu pai, entre outros. Mas se a assinatura era falsa, alguém precisaria apontar, ele completou. E se alguém apontasse, se tornaria um problema. Especialmente se tivesse acesso a números suficientes para desmontar o esquema. Meu estômago revirou. Você está dizendo que... Estou dizendo... Ele me cortou, com calma sombria, que há indícios fortes de que existia um sistema de desvio muito antes do nome Vescari ser jogado na praça, e que o homem ideal para ser acusado era justamente aquele que tinha acesso aos registros e não tinha poder político próprio, seu pai. As palavras pareceram ecoar pelo quarto, batendo nas paredes e voltando. Cassian pigarreou. Há mais, majestade.
Daemon assentiu. Mostre. O conselheiro se aproximou, colocando outra folha sobre a mesa. Era um relatório, curto, assinado por alguém que eu não conhecia. Este é o único documento que menciona diretamente uma suspeita de falsificação de assinatura real, explicou. Nele, Marco Vescari alerta que algumas ordens não correspondiam ao padrão do rei e pede uma investigação discreta. Meu coração parou por um segundo. Ele... questionou? Questionou, confirmou Daemon. E pouco tempo depois, foi acusado de ser o próprio autor do desvio que estava tentando denunciar. Eu levei a mão à boca, lutando contra as lágrimas que ameaçavam subir. Isso não faz sentido. Faz, se alguém precisava de um bode expiatório que já estivesse perto demais da verdade. O rei respondeu, a raiva agora claramente presente na voz. O caso foi convenientemente resolvido quando ele desapareceu, e ninguém nunca mais procurou pela fonte real da falsificação. Olhei para ele, a visão embaçando. Então é bem provável que seu pai não fosse o traidor da história, concluiu com dureza, mas a vítima dela. As pernas ficaram fracas. Apoiei-me na borda da mesa para não cair. Passei metade da vida carregando a culpa de um crime. Agora, diante de alguns papéis amarelados, o chão inteiro debaixo dessa culpa começava a rachar. Eu não posso, engoli seco. Não posso só acreditar. Nem eu, ele respondeu. Por isso ainda não anunciei nada. Precisamos de mais provas. Mas Lina, sua voz suavizou um pouco. A hipótese de inocência agora é forte demais para ser ignorada. Senti uma lágrima escapar, quente, escorrendo pela bochecha. Minha mãe, sussurrei. Ela morreu pedindo só uma coisa, que alguém ouvisse a versão dele. Daemon segurou a borda da mesa com força, como se estivesse se contendo para não atravessar a distância entre nós. Ela tem pelo menos alguém ouvindo agora, disse. E se eu descobrir que meu pai permitiu, mesmo que por cegueira, que um inocente fosse destruído para proteger um esquema de parasitas, eu não vou varrer isso para baixo do tapete só porque o rei em questão é meu sangue. Havia dor naquelas palavras e determinação. O que você vai fazer? Perguntei, a voz falhando. Ele respirou fundo. Primeiro, encontrar quem falsificou essas assinaturas, respondeu. Em seguida, reconstruir a rede de beneficiados. E, quando eu tiver nomes suficientes, vou fazer o que meu pai deveria ter feito. Expor os verdadeiros traidores, mesmo que alguns deles ainda ocupem cargos altos. Os olhos âmbar encontraram os meus. E quanto a você, acrescentou, vou garantir que ninguém mais se sinta no direito de usar o nome Vescari como arma. Você é funcionária deste palácio, é uma das minhas pessoas, e não vou permitir que a filha de um homem que provavelmente tentou proteger a coroa durma na rua sob o meu reinado. A verdade, dita assim, me atingiu de cheio. Não era só sobre justiça histórica. Era sobre o presente também, sobre a garota encolhida no beco, a cama nova, a mão que agora, metaforicamente, me puxava para fora de um buraco em que eu tinha me acostumado a viver. Enquanto eu tentava respirar de novo, percebi que havia mais uma coisa fora do lugar. O jeito como ele me olhava não era apenas o de um rei reparando um erro administrativo. Havia algo mais. Algo que fazia meu coração bater rápido demais toda vez que ficávamos a sós. E pela primeira vez, pensei que talvez a verdade que deixaria o rei realmente chocado não fosse apenas sobre o passado Vescari, mas sobre o que, exatamente, ele começava a sentir pela filha do traidor. Os dias seguintes foram estranhos. Por fora, o palácio seguia igual. Bandeiras tremulando, guardas trocando de turno, empregados correndo com baldes e bandejas. Por dentro, eu sentia um fio invisível puxando tudo na direção de um ponto. A verdade sobre o nome Vescari. Daemon dividia seu tempo entre as obrigações de sempre e as noites mergulhado em papéis. Às vezes me chamava para explicar detalhes de rotinas que só quem estava lá embaixo conhecia. Outras vezes apenas me informava, com um aceno discreto, que tinha encontrado algo novo. Foi numa dessas noites que ele apareceu no corredor das empregadas, algo que eu jamais imaginaria ver. Eu saía da lavanderia, braços cheios de lençóis, quando o senti antes de vê-lo. A mudança no ar, o respeito automático dos outros, o silêncio que se espalhou. Lina, chamou. Várias cabeças se viraram na mesma hora. Meu nome, antes sussurrado, agora ecoava nos corredores acompanhado da presença do rei. Sim, majestade. Preciso falar com você.
disse simples. Pode vir agora? Olhei para os lençóis, para a supervisora nova, que imediatamente fez questão de olhar para o chão, e de volta para ele. Posso, respondi. Deixei a pilha nos braços de outra empregada, ignorando o olhar meio atônito dela, e o segui. Dessa vez, não fomos ao escritório. Ele me levou até um salão menor, usado para reuniões internas, onde Cassian e o chefe de registros já aguardavam. Sobre a mesa, um único documento, recém-copiado, com um selo diferente, não da coroa, mas do Conselho de Alfas Regionais. Encontramos quem falsificava as assinaturas. Damon começou, indo direto ao ponto. Ou pelo menos uma das mãos envolvidas. Meu coração disparou. Quem? Cassian pigarreou. Um antigo intendente da corte, hoje alfa de uma alcateia aliada, explicou. Na época, ele tinha acesso aos cofres, às rotas e à caligrafia real. Também foi o principal responsável por auxiliar seu pai na organização das contas. Damon empurrou o documento para mais perto de mim. Esta é uma confissão parcial, disse. Oficialmente, ele ainda acha que está apenas negociando termos para evitar um escândalo maior. Na prática, já admitiu ter ajustado ordens e desviado ouro. E, claro, tentou colocar todo o peso em cima de Marco Vescari. As letras dançavam um pouco diante dos meus olhos. Ele disse o nome do meu pai? Disse, confirmou. Admitiu que seu pai descobriu inconsistências. Ameaçou levar o caso diretamente ao rei e, pouco tempo depois, sumiu. O que ele não esperava é que houvesse cópias dos relatórios do seu pai em um arquivo que ninguém limpou direito. Foi estranho ouvir aquilo. Parte de mim queria rir, outra queria chorar. Então é isso, sussurrei. Meu pai tentou denunciar e sumiu antes de conseguir. Damon me observava com atenção. Ainda não sabemos o que aconteceu com ele depois, falou com honestidade. Se foi morto, se conseguiu fugir, se alguém o ajudou a desaparecer. Mas já temos o suficiente para, no mínimo, limpar o nome dele. A palavra limpar fez algo dentro de mim se abrir e doer ao mesmo tempo. E por que está me mostrando isso? Perguntei. Poderia resolver tudo nas salas de conselho e depois simplesmente anunciar. Ele deu um passo em minha direção. Porque isso diz respeito a você tanto quanto a mim. A voz dele estava firme. Foi o meu sangue que assinou o decreto que destruiu a sua família. Foi o seu sangue que foi jogado na lama. Se vamos mexer nesse passado, quero que veja o processo, não só o resultado. Por um momento, não houve rei, nem empregada. Só duas pessoas em lados diferentes de uma história antiga, finalmente olhando uma para a outra sem intermediários. O que vai fazer com ele? Perguntei, me referindo ao antigo intendente. Um brilho gelado acendeu nos olhos âmbar. O que deveria ter sido feito lá atrás? Julgamento público, respondeu, com provas desta vez, e com a menção explícita de que Marco Vescari tentou impedir o esquema. As mãos tremeram um pouco. Minha mãe não estava ali para ouvir aquilo, mas, se estivesse, teria chorado de alívio. E... comigo? Arrisquei. Ele inclinou a cabeça sem entender. O que tem você? Quando tudo isso vier à tona, vão saber quem sou, expliquei. A filha do homem inocentado tarde demais. Alguns vão pedir desculpas. Outros vão odiar por você ter mexido nisso por minha causa. Eu não mexi nisso só por sua causa, corrigiu, sem me poupar. Mexi porque um erro assim não pode continuar manchando o trono que ocupo. Meu peito apertou. Entendi. Ele deu outro passo, diminuindo a distância entre nós. Mas não vou mentir. Foi o seu cheiro naquele beco que me obrigou a olhar para um arquivo que eu vinha evitando há anos. A sinceridade crua dele me fez prender a respiração. Se não fosse você, talvez eu nunca tivesse visto o que estava debaixo do meu nariz. Cassian, educado, finge examinar um mapa distante, dando-nos um mínimo de privacidade emocional. De qualquer forma, continuou Damon, quando o anúncio for feito, pretendo deixar claro que a perseguição ao nome Vescari terminou. Basta de filhos pagando pelos supostos pecados dos pais. Eu ainda não sabia o que dizer. Então ele disse algo que mudou o rumo da conversa. Também não faz mais sentido manter você onde está. O corpo inteiro congelou. Você vai me mandar embora? Ele franziu o senho, quase ofendido. Não, vou te promover. Cassian ajeitou os óculos curioso. Promotion? Ecoou. Damon me encarou sério. Preciso de alguém de confiança para reorganizar os registros do palácio.
especialmente os que dizem respeito a rotas, pagamentos e provisões. Alguém que entenda como as coisas são distorcidas lá embaixo e que não tenha medo de apontar inconsistências. Alguém como seu pai, a frase não dita pairou no ar. Está me oferecendo um posto de arquivo? Perguntei, ainda tentando processar. Estou oferecendo que deixe de ser a garota que limpa o chão para ser a mulher que garante que ninguém use essas pedras para esconder sujeira de novo, respondeu. Com salário compatível, quarto próprio garantido e autoridade para solicitar documentos sem ter que pedir licença a supervisores medrosos. Eu ri, nervosa. Isso vai exatamente contra a regra silenciosa de não dar poder a uma Vescari. Pois é, ele murmurou. Talvez seja a hora de quebrar algumas regras silenciosas. Meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo nos dedos. E se eu estragar tudo? A pergunta escapou antes que eu pudesse controlá-la. Ele segurou meu olhar, firme. Você sobreviveu a anos de injustiça sem se tornar amarga, disse. Você viu de dentro onde o sistema falha. E mesmo assim, quando tive a chance de te ouvir, não usou o momento para se vingar, e sim para explicar. Não é perfeito, Lina. Nada disso é. Mas, se há alguém que eu confio para ser meus olhos onde eu não alcanço, é você. Houve um silêncio cheio demais de coisas. Então, ele pressionou, mais suave. Aceita. Uma parte de mim queria recuar por puro hábito. Outra, a mesma que escolheu vir para o palácio em vez de desaparecer em vilas medrosas, deu um passo à frente. Aceito, respondi, sentindo que assinava um pacto não só com ele, mas comigo mesma. O sorriso que curvou a boca de Daemon não era o sorriso frio de um rei que conseguiu o que queria. Era algo mais humano. Cassian pigarreou de novo, lembrando-nos da presença dele. Com sua permissão, majestade. Vou preparar os documentos da promoção, disse. Faça isso. Daemon respondeu, sem tirar os olhos de mim. Bloco 5. O anúncio e o que veio depois. O julgamento do antigo intendente foi um evento que ninguém ousou ignorar. Pela primeira vez em muitos anos, o pátio interno do palácio foi aberto a representantes de todas as alcateias, à imprensa e até a delegações humanas neutras. O rei Alfa estava prestes a dizer, diante de todos, que um erro antigo tinha sido cometido. Eu assisti do alto de uma varanda lateral, lugar escolhido justamente porque me dava a visão do todo, mas não me colocava em foco imediato. Sarah estava ao meu lado, espremendo minha mão até quase tirar a circulação. Se eu desmaiar, você me segura, murmurei. Se você desmaiar, vira o lobo de raiva mesmo sem ter lobo, ela retrucou. Lá embaixo, o homem acorrentado no centro do pátio mantinha o queixo erguido. O antigo intendente, agora Alfa, de uma alcateia que há anos lucrava com acordos vantajosos, ainda parecia acreditar que encontraria uma forma de sair menos queimado daquela fogueira pública. Daemon surgiu na sacada principal com a presença que só ele tinha. Vestia traje formal, mas sem adornos excessivos. Couro escuro, ombreiras discretas, apenas o símbolo do reino no peito. O silêncio caiu quase instantaneamente. Anos atrás, começou, a voz projetando-se sem esforço. Este reino viu o nome de um homem ser lançado à ruína sob acusação de traição e desvio de recursos da coroa. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Eu sabia o nome antes dele ser dito, mas ouvir foi outra coisa. Marco Vescari, continuou, conselheiro de rotas, responsável por verificar as transferências de ouro entre nossas terras e as fronteiras. Respirei fundo, os dedos de Sarah apertando ainda mais os meus. Meu pai, o rei antes de mim, acreditou em informações recebidas de subordinados de confiança. Daemon prosseguiu. Entre esses subordinados, estava o homem hoje julgado aqui. Os olhos de todos se voltaram para o antigo intendente. Após revisão cuidadosa dos registros, das assinaturas e de relatórios esquecidos, Daemon ergueu um maço de documentos. Constatamos que a maior parte das ordens de desvio de ouro não partiu da mão do rei, mas de assinaturas falsificadas, usadas para encobrir uma rota paralela. Quem organizou essa rota enriqueceu, enquanto o reino perdia. Um murmurinho indignado cresceu. Quando Marco Vescari percebeu as inconsistências, tentou alertar a coroa, acrescentou. Enviou relatórios internos, questionou assinaturas, pediu investigação. Pouco depois, desapareceu. Os mesmos que lucravam com o desvio o acusaram de ser o autor do crime que tentava denunciar. O impacto daquela frase foi palpável. Hoje, Daemon ergueu a voz,
deixando-a ressoar. Declaro diante deste reino. Marco Vescari não será mais chamado traidor. Os registros de sua acusação são anulados. Seu nome será restaurado entre aqueles que tentaram proteger esta coroa. As pernas quase falharam. Se Sara não estivesse segurando meu braço, eu teria deslizado pelo parapeito. Lá embaixo, algumas pessoas bateram palma. Outras ficaram em silêncio pesado, digerindo a implicação. O antigo intendente, por sua vez, finalmente perdeu a máscara de calma. Isso é conveniente, gritou, a voz ríspida. O rei desfaz o erro do pai morto jogando tudo nas minhas costas. Daemon encarou-o com uma frieza que gelou até minha espinha. O erro do meu pai foi confiar demais em quem não merecia, retrucou. O seu foi usar essa confiança para enriquecer, e o meu erro seria deixar isso continuar escondido só porque é doloroso admitir o passado. O alfa acorrentado tentou avançar, contido pelas correntes. Você acha que pode apagar a mancha da sua família limpando o nome dele? Cuspiu. O povo também lembra quem o roubou, devolveu Daemon. E agora sabe que quem apontaram como ladrão era, na verdade, quem tentava impedir o roubo. Ele ergueu a mão. Como rei, declaro você culpado de fraude, falsificação de assinatura real e desvio de recursos da coroa. Sua alcateia será reestruturada sob nova liderança, seus bens revertidos ao tesouro, e você cumprirá a sentença conforme as leis que ajudou a distorcer. Os uivos que se ergueram não eram de celebração apenas. Havia raiva, choque, mas também uma estranha sensação de alívio coletivo. Alguém, finalmente, estava quebrando uma mentira antiga. Sara encostou a testa na minha. Sua mãe estaria sorrindo até agora, sussurrou. Eu não consegui responder. As lágrimas caíam silenciosas, quentes, tanto de dor antiga quanto de uma gratidão que eu ainda não sabia como administrar. Depois do julgamento, o palácio respirou diferente. Alguns funcionários me olhavam com culpa, outros com respeito, outros com resmungo contido. O sobrenome Vescari, antes sussurrado, virou assunto inevitável. O novo chefe dos registros me recebeu com flores baratas e um pedido de desculpas torto por anos de empurrão de papel mal feito. Se eu soubesse, começou. Não sabia, cortei gentil. O importante é o que fazemos daqui para frente. No arquivo, comecei a reorganizar pilhas de documentos, desta vez não como quem apenas limpava poeira, mas como quem montava uma muralha contra futuras distorções. Eu via padrões, conectava pontos, sugeria mudanças. Daemon ouvia. Às vezes discordava, às vezes implementava. Sempre me tratava como parte da solução, não como mera funcionária. Nos raros momentos em que ficávamos a sós, o clima mudava. Ainda falávamos de números, mas também de coisas que nunca imaginei discutir com um rei. O peso de decisões, a culpa herdada, o medo de repetir erros. Ele, por sua vez, me perguntava sobre coisas simples, como eu enxergava o palácio lá de baixo, o que achava dos uivos da alcateia sob a lua, se algum dia tinha pensado em sair dali. Pensei em fugir muitas vezes, admiti certa noite, enquanto fechávamos o arquivo. Mas sempre me parecia injusto ir embora e deixar o nome da minha família enterrado assim. Ele apoiou a mão na prateleira ao meu lado, tão perto que eu sentia o calor do corpo. Ainda pensa em ir? Perguntou, a voz baixa. Respirei fundo. Agora não. Agora que finalmente sinto que estou puxando essa história para o lugar certo, parece covardia desistir. Ele me olhou demoradamente. Fico aliviado em ouvir isso, disse, e havia mais emoção naquelas palavras do que ele parecia disposto a admitir. O passo final veio algumas luas depois, em um evento bem menor que o julgamento, mas que, para mim, significou mais. Era uma noite tranquila. A maioria já tinha se recolhido. Eu revisava, sozinha, um conjunto de novas políticas de registro que escrevera a pedido de Daemon. Uma batida discreta na porta do arquivo me fez erguer os olhos. Entra, chamei, imaginando que fosse algum ajudante atrasado. Daemon entrou, sem escolta, sem formalidade. Vestia roupas simples, como as da madrugada em que me encontrou no beco. Está trabalhando demais, comentou ao ver a quantidade de papéis sobre a mesa. Sorri de lado. Olha quem fala. Ele se aproximou, pegando um dos documentos e lendo por cima. Isto vai irritar metade dos intendentes, observou. Vai impedir a outra metade de esconder coisas. Retruquei. O canto da boca dele ergueu. É por isso que pedi a você, não aos conselheiros.
Silêncio confortável se instalou. Eu senti o coração acelerar. O ar entre nós se carregar de algo que fugia aos relatórios. Lina, ele começou guardando o papel. Quando encontrei você naquele beco, eu só via um problema. Uma funcionária dormindo na rua por causa de uma ordem minha distorcida. Só isso já era muita coisa. Murmurei. Era, concordou. Mas com o tempo, percebi que havia mais. Ele deu a volta na mesa, vindo até onde eu estava. Fiquei de pé instintivamente. Você não só me fez olhar para o erro do passado, continuou. Me fez lembrar que o que eu faço aqui em cima cai nas costas de quem está lá embaixo. Me ajudou a reparar algo que eu nem sabia que precisava de reparo. E no processo, tornou-se alguém difícil de ignorar. Minha respiração travou. Damon. Arrisquei, usando o nome dele pela primeira vez sem título. Ele não corrigiu. Não sei se um rei alfa tem o direito de pedir algo assim a alguém que passou a vida inteira sendo esmagada por decisões de gente no poder. Disse, com honestidade desconfortável. Mas ainda assim, vou pedir. Aproximou-se mais um passo, deixando a distância entre nós mínima. Fica, murmurou. Não apenas como responsável pelos registros. Não apenas como funcionária. Fica como alguém do meu lado. Meu coração batia tão forte que doía. Do seu lado. Como o que exatamente? Os olhos âmbar brilharam, vulneráveis de um jeito raro. Como o que você quiser ter coragem de ser, respondeu. Conselheira parceira. Talvez um dia algo mais. Não vou jogar a palavra Luna em cima de você como sentença. Você já teve sobrenomes demais usados como prisão. Só quero que saiba que, se der esse passo, não será como compensação pela culpa do meu pai, nem por caridade. Será porque eu escolho você. Silêncio. Respirei, tentando organizar pensamentos que não cabiam em frases curtas. Passei anos tendo medo do seu nome, confessei. Medo do que ele podia fazer com o meu. Hoje, quando penso em Rei Alfa, a primeira coisa que vem à mente é o homem que se sujou nas minhas memórias antigas para limpá-las comigo. Os olhos dele suavizaram. Isso é bom ou ruim? Perguntou, com um meio sorriso tenso. Assustador, admiti. Mas bom. Ele levantou uma mão, devagar, como se me desse tempo para recuar. Toquei-a, interpondo meus dedos aos dele. Eu fico, disse, enfim. Não sei nomear ainda o que isso significa, mas fico. Não por dívida, nem por gratidão, porque também escolho você. O alívio que passou pelo rosto dele foi tão intenso que quase me fez rir. A lua sabe que eu precisava ouvir isso, murmurou. Quando se inclinou e encostou a testa na minha, o gesto foi simples, quase reverente. Depois, seus lábios encontraram os meus num beijo que tinha menos a ver com conto de fadas e mais com duas pessoas exaustas que, finalmente, encontravam um lugar onde podiam respirar. Não houve fogos, nem aplausos. Só o som distante do vento batendo nas pedras do palácio, como se o próprio prédio estivesse soltando um suspiro antigo. Epílogo. Nunca mais no beco. Às vezes, ainda passo pelo beco atrás da ala de serviços. Não por necessidade, mas por escolha. As caixas continuam lá, mais organizadas. O toldo foi consertado por ordem minha, oficialmente para proteger mantimentos. Ninguém sabe que, por baixo da lona, um dia dormiu uma garota encolhida, tentando se fazer menor que o próprio sobrenome. Hoje, quando chego ali, normalmente não estou sozinha. Damon às vezes me acompanha em rondas noturnas. Outras vezes, apenas encosta na parede e fica ali, em silêncio comigo. Não para repetir o passado, mas para lembrar do caminho. Foi aqui que tudo começou. Ele disse certa vez, olhando para o chão de pedra. Foi aqui que você quase tropeçou em mim. Corrigi. Quase? Um sorriso atravessou o rosto dele. Eu tropecei. Só que, em vez de cair, decidi prestar atenção. Encostei o ombro no dele. Ainda bem. Não sei o que o futuro guarda. Conselhos difíceis, alianças incômodas, talvez filhos correndo pelos corredores com sobrenomes que misturam peso e promessa. O que sei é que sempre que o medo tenta sussurrar que posso voltar à rua, lembro de duas coisas. O decreto público que limpou o nome do meu pai e o jeito como Damon me olhou, naquela primeira madrugada, não como sujeira a ser varrida, mas como uma verdade inconveniente que ele se recusava a ignorar. A empregada que dormia na rua virou guardiã dos registros do reino. O rei que carregava a culpa do pai virou o homem que escolheu encarar o erro de frente. E, entre pilhas de papel e decisões de Estado, encontramos um ao outro. Não como compensação, mas como escolha. Continua. Se inscreva no nosso canal e não perca os próximos capítulos. Nosso.